Agora vamos para o assunto bem leve de morte. Ah, nas anotações é a morte e o estado intermediário. E tem a pergunta, por que os cristãos morrem? Se nós somos salvos, por que existe esta morte? Então, a, a gente precisa responder a isso. Então, primeiramente, número um, a morte não é um castigo para os cristãos. Romanos 8:1 diz, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, aqueles que são cristãos não têm essa condenação. Então, a morte física não é castigo para nós. Ah, a nossa ausência na Terra quer dizer que nós somos presentes com Deus. Então, isso é um privilégio e não algo negativo. É verdade que a morte é a punição do pecado, todavia, essa punição não se aplica mais a nós, não em termos de morte física, nem em termos de morte espiritual ou separação de Deus. Tudo já foi pago por Cristo. Portanto, se queremos entender por que os cristãos morrem, devemos procurar alguma outra razão que não seja o castigo dos nossos pecados. Então, não é pelo castigo dos pecados. Número 2, em um mundo caído, a morte é o desfecho da vida. Então, em sua grande sabedoria, Deus decidiu que não estenderia a nós os benefícios da obra redentora de Cristo de uma só vez. Vem em fases. Então, é gradual. E no final, que a gente vai falar já já sobre glorificação, é a culminação, é o final desses benefícios, é estar com Deus para sempre no céu. Mas enquanto a gente está no mundo, a gente vive num mundo caído que tem dificuldades, tem tribulação, tem pecado. E nossa experiência da salvação ainda não é completa. Número 3, Deus usa a experiência da morte para completar a nossa salvação. Então, com a morte, a gente pode ter alegria, porque não vai mais sofrer, não vai mais lutar com o pecado, não vai ter tribulação. Então, é um presente em vez de um castigo. Romanos 8:28 diz, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. E podemos ter certeza que até a morte funciona para o bem daqueles que amam a Deus. Número 4, a nossa experiência da morte completa nossa união com Cristo. Vamos estar juntos com Cristo na morte e vai ter aquela união. Romanos 8:17 diz, se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Então, vamos participar na glória de Deus, de Cristo Jesus no céu. E Pedro diz aos seus leitores que não se surpreendam com a prova de fogo que estão enfrentando. Antes, animaos, dizendo, alegrai-vos na medida em que vocês são participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês vos alegreis exultando. Não estou acostumado com aquela versão. Então, vai ter a alegria. Número 5, nossa obediência a Deus é mais importante do que a preservação de nossa vida. Então, Deus usa
morte para nos ajudar. Quantas vezes a gente tem pensado mais sério sobre a vida por conta de morte? Então pode ficar leve, leve, leve e acontece uma morte e a gente fica pensando, meditando sobre o nosso propósito e se estamos cumprindo quais as prioridades que devemos ter. Uh, É importante que nos lembremos de que o alvo do mundo de preservar a vida a todo custo não é o principal alvo do cristão. Obediência e fidelidade a Deus em qualquer circunstância é muito mais importante. Então, Paulo disse em Atos 21:13: Estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, entendeu que morte não era a pior das coisas. Também aos líderes de Éfeso, em Atos 20 e 24, fala algo similar. Letra B. Como devemos entender nossa própria morte e a morte dos outros? Então, com nossa própria morte, a gente não deve ver isso com temor, mas com alegria na esperança de estar com Cristo. Paulo diz, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor, quando estava preso sem saber se iria morrer ou ser libertado. Ele pode afirmar isso. Morrer é lucro. Viver é Cristo, morrer é lucro, segundo Paulo. Eu não sei, eu fico nervoso, né, sobre essa. Todo mundo tem que morrer e sei que vão morrer, mas não quero morrer tão cedo, né? Eu penso sobre isso. Mas realmente podemos focar nessa alegria que a gente pode ter com Cristo, que estaremos com Deus para sempre, com Cristo para sempre. E não ter essas tribulações na terra e a luta com o pecado que nos deixa ainda mais miserável. Número 2, a morte dos amigos e parentes cristãos. Então, talvez quando eu morrer, eu vou ter alegria, mas e aí, se minha esposa ou meus irmãos fossem morrer? Como é minha atitude? Então, temos tristeza, não é que não podemos ficar tristes, mas também precisamos ter aquela esperança, aquela alegria em saber que a pessoa vai estar com Deus. Agora, o que não tem aqui é sobre a morte dos descrentes. E isso é algo bem ainda mais triste e que a gente precisa ser desafiado a levar o evangelho, a persuadir com amor essas pessoas que não conhecem Cristo. E temos mais um vídeo sobre morte e o que acontece depois da morte. Então vamos ver isso agora.